Saudações de paz e felicidade a todos os filhos e filhas de Deus. Estamos aqui mais uma vez para cumprir com o nosso dever sagrado da informação. Este é o nosso único e principal objetivo: levar a informação sem parcialidades. Nós não estamos afiliados a nenhum grupo religioso para não ferir e não prender o exercício da expressão e da liberdade em defesa da espiritualidade, em defesa do novo entendimento. O que pode acontecer com esta mensagem? Não estarei preocupado. Não é esta a minha preocupação. A minha única e exclusiva preocupação e missão é levar a informação até aqueles que vão ver e ouvir este vídeo. O resultado de tudo isso, a vida, o grande Criador, se encarregará. Usará pessoas, fará isso, se expandirá. Mas o meu prazer é única e exclusivamente levar a informação. E a informação que eu tenho nesse exato momento é uma das informações mais importantes. Claro que não é a mais. Virão outras, terão outras. Estamos apenas no começo. O negócio apenas começou. Mas hoje eu tenho uma que vai ser o início, a abertura do novo entendimento. Nós já temos aqui provado pela Bíblia as coisas que não são. Hoje nós vamos mostrar, nós vamos informar como as coisas são, como elas são criadas, como elas são arquitetadas, alguns métodos que são utilizados para que aquilo que chegue até você seja aceito. Primeiro é concordado por uma maioria, pelos chamados eruditos, só para depois então chegar até você, para que tenha uma aceitação em massa. Mas você não participou das decisões. Você não estava lá no momento em que foi decidido. Acredite, decidiram por você. Mas chegou a hora de você expressar a sua opinião, de você exercer o seu livre-arbítrio para pensar por si só. A hora é esta, o momento é este. Nunca mais deixe que alguém decida por você sobre os temas mais importantes para a sua vida, sobre a espiritualidade, um bem inerente a todo ser humano. Participe ativamente, discutindo, ouvindo, pensando, expressando a sua opinião. Eu quero levar você até hoje, levar você agora, hoje, até o livro do Gênesis. Nós vamos ler um versículo muito conhecido, Gênesis capítulo 13, versículo 15. E eu vou informar você como as coisas são feitas, como elas são criadas a partir de um versículo, a partir de uma parte da Escritura. Gênesis capítulo 3 e o versículo 15, ele é muito conhecido pela igreja. E a interpretação desse texto é
tem cerca de 99,9% de aceitação por parte daqueles que ouvem, por parte da igreja cristã, da igreja evangélica. Mas vamos direto ao ponto. Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, diz assim: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Muito bem. Este texto, quando você ouve ele ser pregado nas igrejas, ou citado em estudos, já tem uma coisa pronta, que é o seguinte: segundo os pregadores, os eruditos, os copistas, os linguistas, a explicação para esse texto aponta para um futuro, e aonde se diz o significado de cada personagem, de cada sujeito, tanto o explícito como o oculto que se encontra aqui nesse texto. Por exemplo, diz que a semente da mulher seria Jesus, ou é Jesus, e a serpente, o diabo, o Satanás. E que num futuro, que segundo a teologia cristã já aconteceu, um feriria o calcanhar do outro, e o outro feriria a cabeça do outro. Então o texto aponta para um futuro que já chegou, segundo essa teoria, segundo essa teologia, que isso aconteceu com Jesus. Ele seria a semente da mulher, né? E no entendimento dos eruditos, dos estudiosos da Bíblia, isso já aconteceu, já é fato consumado. Mas vamos nos permitir analisar, vamos entender como foi que eles chegaram a esta conclusão. Vamos fazer isso? Vamos também ver como é que se usa, qual o método que é utilizado para se chegar numa conclusão. São vários métodos, mas vamos ver aqui qual o método que foi utilizado para se chegar nessa conclusão de que a serpente era o diabo e Satanás e que a semente seria Jesus, que feriu a cabeça da serpente. Existe uma coisa que acontece quando se pega um texto da Bíblia e não se entende o seu sentido literal, ou quando o texto não fornece uma literalidade, quando não se está bem claro, principalmente quando esse texto não foi escrito na época em que o tradutor vivia, quando essa escritura não é do seu domínio, da sua cultura. E aí, o copista ou o erudito, ele precisa dar um sentido, um significado àquilo que ele está lendo. Tá bom? Então, o que é que aconteceu aqui? Nesse texto, especificamente, como é uma representação, como existe uma linguagem figurada, foi utilizado um método de interpretação chamado método alegórico. Dizem que ele surgiu no Egito. Mas para esse texto, quando o sentido não é claro, foi utilizado o método alegórico de interpretação. Muitas das pessoas cristãs que estão nas igrejas ouvindo esta pregação nem sequer sabe, nem sequer ouviu falar disso, desse método alegórico de interpretação. Ele só aceita que o texto que está sendo lido
é o significado que o pregador está dando para ele. Ou seja, todo mundo aceita que a semente da mulher é Jesus e a serpente, o diabo. É isso que é aceito pela maioria. Mas será que é isto mesmo? Será que é isso que o texto está querendo dizer? Bom, o método alegórico de interpretação, ele procura dar um sentido ao que se está lendo, ou procura dar um novo sentido, um sentido diferente àquilo que se está lendo. Mas ele precisa, lógico, de comprovações. Ele precisa de encontrar outros textos na Bíblia que lhe dê sustentabilidade. É o que nós também chamamos de estudo em cadeia ou tema em cadeia. Ele precisa de uma sequência de versículos que apoie a tese, o significado que o método alegórico ou qualquer outro método está dando. Então nós vamos procurar aqui decifrar, encontrar uma ligação dentro da Bíblia, por exemplo, para a palavra calcanhar, né? Que diz aqui, tu lhe ferirás a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar, aliás, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos pegar esta palavra calcanhar para a gente entender aqui se tem alguma relação e se ela vai se comprovando no desenrolar da Bíblia. No livro de Salmo, no Salmo 41, no versículo 10, nós encontramos o seguinte: até o meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Então nós já encontramos aqui algo parecido com o que nós vimos lá. Já vamos criando uma conexão, né? Já vamos criando uma sustentabilidade, já não estamos mais sozinhos. Para melhorar, no livro de João, no capítulo 13 e no versículo de número 18, o que é que nós encontramos? Isso já no Novo Testamento, 13 e 18. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, isso é Jesus falando. Mas para que se cumpra a Escritura, observe bem isso aqui, para que se cumpra a Escritura, quando Jesus fala aqui no seu tempo de Escritura, o Novo Testamento ainda não estava concluído, nem sequer havia escrito nenhuma linha. A Escritura que ele se referia era a Escritura do Antigo Testamento. Então ele diz, para que se cumpra a Escritura. Aí aqui a pessoa já começa a ligar as coisas. Do que é que ele está falando? Vamos entender aqui. Mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. O que é que a pessoa vai dizer aqui? Matamos a charada. A profecia lá do Gênesis capítulo 3 e o versículo 15 está se cumprindo aqui, no Judas, no traidor. Mas será que é isso mesmo? Vamos continuar com o texto. Para melhorar, eu vou dar mais um subsídio, que está aqui no livro de João, bem pertinho aqui, no capítulo de número 6, e no versículo de número 70, diz assim: respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Então, uma palavra dessa sendo pregada em um púlpito de uma igreja pentecostal, as pessoas já estão entusiasmadas, saltando, pulando, dando glória.
em um êxtase. Isso depende muito também da forma de se entregar, da entonação, né, do pregador, que chama-se de pregador avivado. Então as pessoas, pela emoção, sem um raciocínio crítico e lógico, já estariam tomadas pelo que ela chama de poder de Deus e línguas, pulos, saltos, enfim. Consumadamente, elas já aceitaram que a profecia do Gênesis se cumpriu em Jesus e que o Judas seria o diabo a quem a profecia estava se referindo. Então, consumado, vamos fechar a Bíblia, vamos para casa, felizes, dando glória, como se diz. Seria assim se não existisse uma investigação mais profunda. Poderíamos aceitar se não existisse uma investigação mais sincera, mais honesta. Nós precisamos colocar as coisas no seu devido lugar, dar razão a quem tem razão e reconhecer as coisas como elas são e nos rendermos sempre que necessário. A forma de se interpretar esse texto da Bíblia, o método utilizado foi o método alegórico. E o que é um método alegórico? Ele procura dar sentido, ou um novo sentido, ou um sentido diferenciado àquilo que se está lendo. E ele procura apoio e amparo dentro da Bíblia, lógico. Dentro da Bíblia, como eu já mostrei aqui os versículos. Agora vamos analisar. Se cumpriu mesmo essa profecia? É Judas mesmo, o diabo, a semente da mulher que feriria o calcanhar de Jesus e que Jesus lhe feriria a cabeça? Se for, nós temos alguns problemas aqui para resolver. Depois a gente vai entrar na parte final da história. Mas vamos ver aqui primeiro os problemas que nós temos que resolver. Quando eu li Salmo 41, ali se faz uma alusão do salmista com o seu conselheiro Aitofel, que o havia traído. Então ali é literal. Ali é um fato que existiu e ele estava se referindo exatamente ao que tinha acontecido. Agora, quando eu leio aqui João capítulo 13 e o versículo de número 18, diz assim: não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Primeira coisa, Jesus está falando mesmo que o cumprimento da Escritura tem relação com Gênesis 3 e 15? Ou não seria o cumprimento da sua morte, da chegada da sua hora? Mas vamos imaginar que seja cumprimento de Gênesis 3 e 15. Qual o problema que nós temos aqui? Primeiro, precisamos resolver o seguinte: o diabo, ele come pão com Jesus? Ele tem afinidade com Jesus? Ele era amigo íntimo de Jesus? Ele participava do banquete juntamente com Jesus? O diabo lá, a antiga serpente, como dizem, o Satanás, como eu já expliquei aqui, que o diabo do Novo Testamento não tem nada a ver com o Satanás do Antigo Testamento. Os significados são diferentes. Mas se for assim, se a gente for, está dando como consumado este cumprimento. O diabo comia pão com Jesus, sentava na mesma mesa com ele para comer pão. E onde está a inimizade?
Como eu vou justificar que ele foi expulso do céu, agora tendo contato tão familiar com Jesus? A outra coisa, aqui está escrito que ele levantou contra mim o seu calcanhar. Lá em Gênesis, diz que ele feriria o calcanhar e não levantar o calcanhar. Há uma diferença muito sutil, mas há uma diferença. Mas vamos imaginar que seja desta forma. Se cumpriu isso aqui. Vamos imaginar que o diabo, enfim, se tornou, Jesus aceitou, ele ser amigo íntimo, eles comeram do mesmo pão, eles conviverem pacificamente até então. Vamos imaginar, vamos aceitar dessa forma. Nós temos outro problema para tratar, e esse problema é maior do que essas nuances de significados, do que essas sutilezas, do que aquilo que o método alegórico tenta apoiar a todo custo. Lembrando que método alegórico de interpretação não é uma coisa de Deus, é uma coisa de homem, é uma suposição, é uma imaginação, é um recurso linguístico, cultural. Não é Deus que está dando a interpretação aqui, de que isso se aplica a Gênesis, mas sim quem interpreta a Bíblia e prega a Bíblia. Quem junta as coisas são os homens que dão o sentido e, claro, procurando se apoiar em textos que estão espalhados ao longo da Bíblia. Mas qual é o segundo e principal problema que nós precisamos resolver aqui nesse momento? Quando nós falamos do Antigo Testamento, preste atenção no que eu vou dizer. Nós estamos falando da Bíblia dos judeus. Você sabia que a Bíblia nem sempre foi assim? 66, 77 livros, 39 do Antigo, 27 do Novo, ou 77 como a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia católica. Você sabia? Você sabia que para a Bíblia estar assim hoje, um livro só, com vários livros, nem sempre foi desse jeito? E que quando juntaram o Antigo Testamento ao Novo Testamento, os judeus não participaram da discussão, nem sequer foram consultados, eles não foram perguntados se podia juntar o Antigo Testamento com o Novo. Você sabia disso? Que isso foi feito sem a participação deles? Porque se perguntassem aos judeus se podia juntar o Antigo ao Novo Testamento, é lógico que eles não iam aceitar. Mas os judeus estavam em grande desvantagem naquela época. Eles estavam espalhados pelo mundo, humilhados, sua cultura sendo dizimada, seu povo sendo perseguido. E aproveitaram essa fragilidade, eu estou só informando, hein? Essa fragilidade que eles estavam naquele momento, dispersos pelo mundo e humilhados. E na tradução do seu livro, aproveitaram para juntar os dois e fazer um só livro, usando na maioria o método alegórico para ligar coisa do Antigo Testamento ao Novo Testamento e dar a ideia de uma uniformidade de um livro só. Mas eu quero dizer uma coisa para você aqui: a cultura judaica, a Bíblia dos judeus, para eles não tem relação nenhuma com o Novo Testamento. Eu estou só informando. Não tem. Se você perguntar ao judeu qual a relação do Antigo Testamento, da Bíblia judaica, com o Novo Testamento, eles vão dizer nenhuma. Porque para os judeus não existe uma segunda aliança.
Só existe uma aliança que o Deus eterno fez com ele. E esta aliança é uma única aliança inviolável e que jamais se quebraria. E você vê isso na Bíblia, a aliança eterna, a aliança de Deus com o povo judeu é uma aliança eterna. É um pacto que duraria para toda a eternidade. Os judeus não foram consultados, mas deixa eu dar uma informação importante para você. A forma de interpretação, de se entender as coisas do Antigo Testamento, dos judeus, não tem nada a ver com o Novo Testamento. Agora eu pergunto uma coisa a você, quem entende de Antigo Testamento? São os cristãos ou os judeus a quem foi dirigido a palavra e as revelações? Se eu quero falar de medicina, eu vou consultar um advogado? Se eu quero falar de Antigo Testamento, eu vou consultar um cristão? Ou eu vou consultar um rabino judaico, que é um profundo estudioso e a quem Deus dirigiu a ele a palavra e as revelações? Veja bem, eu não estou aqui defendendo o judaísmo. Até porque os judeus não gostam de ser chamados. Não diz que eles dizem que o judaísmo não é uma religião, é um povo, é uma cultura. Então, quem entende da Bíblia do Antigo Testamento são os judeus. Eles são os intérpretes, né, que estão aptos a fornecer as informações. A tradução do Antigo Testamento, a originalidade do Antigo Testamento cabe ao povo judeu. Então, se eu quiser saber como as coisas são no Antigo Testamento, eu preciso consultar um judeu e não um cristão. Porque o cristão pode pegar e dar o sentido que ele quiser dar. Sabe por que eu estou lhe falando isso? Porque para um judeu, esse versículo de Gênesis 3:15 tem um sentido totalmente diferenciado do que foi dado através do método alegórico pelos cristãos. E agora eu lanço a pergunta para você. Quem poderia estar certo? Os judeus, a quem lhe foi dirigido a palavra de todo o Antigo Testamento? Ou o cristão, ou Jerônimo, ou qualquer outro erudito que traduziu utilizando o método alegórico de interpretação? Para um judeu, segundo eu estive consultando, a serpente não é o diabo. Nunca foi o diabo. Não significa o diabo ou Satanás. Até porque para o judeu Satanás é um anjo. E o diabo é grego. Tem um significado grego. Então o que é a serpente para um judeu? Significa, ou para a cultura hebraica, significa o desejo humano de desobedecer e errar. E a mulher, o que é que significa para eles? O desejo humano de lutar contra nossas inclinações más, nossos maus desejos. E a semente da mulher, o que é que significa para a cultura hebraica do Antigo Testamento? Para a Torá, o que é que significa? Significa, na verdade, a descendência da humanidade. E a semente da serpente significa a descendência da desobediência. A semente da mulher, na verdade, é a descendência da humanidade. E a semente da serpente é a descendência da desobediência. Esta é a representação. Este é o que o segundo conceito do judaísmo, da Torá, explica, que quer dizer. Tem nada a ver com o diabo, com Satanás, nada a ver. A explicação segundo a Torá de Gênesis 3:15, estou só informando, é que a humanidade sempre será tentada a se corrigir e o mal sempre tentará dominar a humanidade. E se a humanidade se render aos desejos malignos, a semente da serpente, nós passaremos a ser humilhados, destruídos por essa desobediência. Mas que no fim,
ao que é que significa ferir a cabeça. Que no fim, a humanidade vencerá a má inclinação e o desejo da desobediência. Então esta é a explicação segundo a Torá de Gênesis 3 e 15. Claro que existem outras ramificações no judaísmo, mas no tocante à ortodoxia da Torá e dos rabinos, isto é o que significa Gênesis 3 e 15. É o que significa a mulher, a serpente, a semente da mulher. Isto é o que significa ferir a cabeça e ferir o calcanhar. Ferir o calcanhar e ferir a cabeça. E agora, o que é que nós faremos com estas informações? Eu estou lhe dizendo e lhe garantindo que isso é só uma pontinha do iceberg. Os equívocos milenares são muitos. Eu descobri muita coisa. Mas isso vai abalar a minha fé e a minha intenção é abalar a sua fé? Não. Para um amante da verdade, quanto mais ele escuta, quanto mais ele tem informação da verdade, mas ele quer mais a verdade. Ele quer saber tudo. E nós não podemos mais nos deixarmos ser enganados por falsificações. Tá? As interpretações, os métodos são criações humanas para se entender tais coisas. Mas as pessoas têm tudo como se fosse diretamente de Deus. Acham que a Bíblia veio pronta do céu, como diz um padre.